Na Fazenda da Esperança, nós não aprendemos um novo caminho, mas aprendemos um jeito novo de caminhar. E esse jeito novo de caminhar é com a presença de Deus. Quando estabelecemos entre nós a presença de Deus, percorremos a jornada da nossa vida de um jeito novo. Deus entre nós, Ele ilumina. Deus entre nós, Ele inspira. Deus entre nós realiza conversões, correções. Deus entre nós transforma toda dúvida em certeza. Deus entre nós transforma a insegurança em segurança, o medo em coragem. E aqui compreendemos o Evangelho de hoje. Sou eu, não tenhas medo. A presença de Deus entre nós, ela nos impulsiona, ela retira o medo, traz uma confiança interior que nos permite avançar. Não por nós mesmos, porque somos frágeis, somos imperfeitos, temos limitações, mas por conta do próprio Deus entre nós. Ele que caminha conosco na jornada da nossa vida. E as experiências do dia a dia que podemos viver nas nossas muitas fazendas, nos nossos muitos grupos Esperança Viva, mas também com tantos voluntários, amigos que são próximos, que nos acompanham, essas experiências, elas nos ensinam a caminhar com a presença de Deus. Há pouco tempo, na Fazenda da Esperança, em Manaus, onde moro, com um pouco mais de 200 pessoas, nós recebemos uma grande doação de castanhas da Amazônia, e depois recebemos uma grande doação também de leite condensado. Recebemos 2 toneladas de castanha, pouco tempo depois, 7 toneladas de leite condensado. E aqui compreendemos que poderíamos começar a fabricar bombons de castanha, com chocolate, leite condensado. E aqui foi muito bonito que naquela atividade do bombom, onde 2 das famílias que moram conosco assumiram a responsabilidade, as famílias que nesse momento nos assistem e nos acompanham também na celebração, começaram a produzir os bombons. Mas aquela atividade do bombom não se tratava de produzir bombons, se tratava de estabelecer a presença de Deus naquele ambiente onde produziam bombom. Eu pedi para eles, inicialmente, uma primeira produção de 1.000, depois mais 1.000, depois mais 1.000, e depois disse entre nós, vamos produzir pelo menos uns 30.000 bombons que irão nos ajudar na construção da igreja. Mas a produção do bombom não significa somente uma atividade, significa que naquele ambiente se pode construir a presença de Deus, experimentar a alegria, experimentar a confiança que será possível, mesmo diante de um grande desafio. E aqui nessas pequenas experiências, como a do bombom e tantas outras, nós vamos experimentando que Deus caminha conosco na jornada da nossa vida. Esse é o maior ensinamento. Deus caminha conosco na jornada da nossa vida. Há pouco tempo recebi a foto de uma quantidade enorme de bombons que foi produzida e percebia depois na mensagem a alegria das pessoas, todos contentes, todos felizes, porque começaram a amar. Esse é o segredo. Quando começamos a amar, Deus se faz presente entre nós. Mas é preciso essa decisão, a decisão do começar a amar, que faz com que Deus se faça presente entre nós, e Ele presente entre nós realiza tudo. Ele presente entre nós nos dá a coragem que nos permite avançar, mesmo diante de todos os desafios. Mas é necessário estruturar o nosso interior para que possamos, diante das muitas realidades, dos muitos desafios da nossa vida, tomarmos a decisão pelo amor. E como podemos estruturar o nosso interior? A partir de 4 passos que são decisivos.
É um caminho a ser percorrido. Primeiro passo, ao acordar pela manhã, predispor o nosso interior para o encontro com Deus ao longo do dia. Se eu recordo das nossas fazendas do Acre e também da região do Amazonas, da próxima fronteira, a Tabatinga, todas têm 2 horas de fuso horário. Os jovens estão assistindo, participando da celebração hoje, acordaram 4 horas da manhã e a missa é transmitida às 5. Já pela manhã, ao levantar, a primeira decisão de amar, levantar cedo, predispor o interior para amar Deus ao longo do dia. A preparação do nosso interior para o encontro com Deus ao longo do dia. Mas é necessário um segundo momento. Nos preparamos para o encontro com Deus, mas em um segundo momento é preciso reconhecer quando Deus nos visita. Deus nos visita através das pessoas, das circunstâncias à nossa volta, dos acontecimentos. Deus nos visita através de uma notícia que recebemos. Reconhecer ao longo do dia a visita de Deus na nossa vida. Depois entramos em um terceiro momento. Preparamos o nosso interior, reconhecemos quando Deus nos visita, e aqui é preciso abraçá-lo e amá-lo na forma como ele se apresenta. Às vezes Deus nos visita em um momento de alegria, em uma boa notícia. Em outros momentos, Deus nos visita através de uma dor, de uma dificuldade, uma cruz que se apresenta. Ou seja, abraçar e amar como Deus nos visita. Percorrendo esses 3 passos, ao final do dia, nós iremos encontrar uma alegria no coração. Iremos experimentar em nós a ressurreição. Mas é bonito quando preparamos o nosso interior, quando estruturamos o nosso interior dessa forma. Porque essa forma, ela nos permite amar nas várias realidades que se apresentam ao longo do dia. Há pouco tempo, na nossa padaria, também na nossa Fazenda da Esperança em Manaus, nós produzimos em média 8.000 a 9.000 potes de biscoitos por mês. 16 jovens ali se envolvem nas atividades, produzem os biscoitos, fora os pães, fora os bolos, também em grande quantidade. Aí uma pessoa me perguntou se no ambiente nosso da padaria nós oferecíamos vários cursos. Até é verdade, de vez em quando tem uma pessoa que ensina, alguém que orienta, é verdade. Mas qual o ensinamento maior que oferecemos aos jovens que estão conosco naquele ambiente da padaria? Ensinamos a amar, ensinamos a não a preparar biscoitos, ensinamos a construir a presença de Deus naquele ambiente, a perceberem que são capazes, que podem se tornar protagonistas, ou seja, aprendem a amar. Esse é um ensinamento maior que podemos oferecer em cada uma das nossas estruturas, em cada uma das nossas fazendas. Quando ensinamos uma pessoa a amar e damos a possibilidade de amar, essa pessoa começa a perceber que pode percorrer o caminho da sua vida, a sua jornada, agora não mais sozinha, mas com a presença de Deus. Quando começamos a amar, Deus se faz presente entre nós. Ele nos ajuda a atravessar os desafios, Ele nos ajuda a abraçar as cruzes que se apresentam, a enfrentar as dificuldades. Ele nos dá a coragem que escutamos no Evangelho de hoje. Jesus que se aproxima em meio à tempestade, sou eu, não tenhais medo. É o próprio Jesus. Quando tomamos a decisão de amar, Ele se aproxima da nossa vida. Ele que nos diz, sou eu, não estamos sozinhos. Temos um Deus que é amor, que não está distante no céu, mas que está ao nosso lado, que caminha conosco, que se faz presente. Experimentar essa força da presença de Deus. Percebo como Deus, Ele nos dá muitas possibilidades de amar, não poucas,
Deus nos dá muitas possibilidades de amar. Há cerca de 5 anos e meio, um dia, um menino de 12 anos visitou a nossa Fazenda da Esperança. Com tantas outras crianças, eram 15 crianças de um abrigo do município. As crianças foram brincar, jogar bola, foram na piscina, depois tinha um momento de oração. E esse menino de 12 anos, Felipe Gabriel, ele não foi brincar com todas as outras crianças. Ele ficou me aguardando por quase 2 horas. Quando conversamos, ele me contou toda a sua história. Cresceu com alguns pais, depois com outros, com alguns vizinhos, tios, tias, e chegou até o abrigo. O escutei por quase 1 hora. E no final eu fiz uma pergunta para ele. Mas no que eu posso te ajudar? Ele respondeu para mim de uma forma muito simples e muito clara. Ao mesmo tempo, ele não pediu nada, mas ele pediu tudo. Ele olhou nos meus olhos e disse: Padre, consegue uma família para mim. Foi o seu único pedido. Padre, consegue uma família para mim. Naquele momento eu compreendi que Deus me pedia para receber aquele menino na nossa casa. Recebi a autorização do abrigo por alguns meses, depois essa autorização foi renovada. 6 meses depois, recebi a guarda dele no meu nome. Agora, no mês de maio, ele já completa 18 anos. Mora conosco, caminha, crescendo, desenvolvendo. Mas a partir dele, muitas outras crianças começaram a nos procurar, chegaram até a nossa casa, não poucas, muitas, e entendemos que Deus nos pedia uma fundação nova, e aqui nasceu uma casa para crianças. Depois, tantos adolescentes recebemos também. Ou seja, através daquele menino, Deus que nos visitava e nos dava a possibilidade de amá-lo. Não se tratava somente de receber o Felipe Gabriel, se tratava de uma escolha de amar a Deus. E quando tomamos essa decisão de amar a Deus, realizamos essa escolha, experimentamos que Deus não deixa faltar nada. Deus, Ele cuida de tudo, Ele providencia tudo. Deus que se faz presente no caminho da nossa vida, na nossa história. Na celebração de hoje, unidos com todas as nossas fazendas da esperança, podemos pedir uma graça toda especial, a graça de caminharmos com a presença de Deus, a graça de tomarmos a decisão de amar nas realidades que se apresentam à nossa volta, com as pessoas que nos visitam, com os desafios que surgem diante de nós. Essa graça toda especial, nós podemos pedir a Jesus, unidos hoje, a graça de tomarmos a decisão pelo amor, de caminharmos, atravessarmos a jornada da nossa vida com a presença de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Este programa tem o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor, evangelizando com a gente. 0 operadora 11 4200 8080.